Boa noite! Vamos começar com a nossa introdução à gramática parte 1. Vamos fazer um desafio antes. Em 5 segundos você tem que deixar o seu like e se inscrever. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lá. Definição da palavra gramática. Gramática vem do radical da origem grega grama, atos, que significa texto escrito, inscrição, registro. Vamos repetir. Gramática. Gramate vem do radical grama, significa atos, texto escrito, inscrição, registro. Coloque lá, grama. Grama significa texto escrito. E o ica de gramática, o ica, ou ike, do grego, de origem grega, significa técnica, arte, ciência. Vamos repetir. Gramática é uma palavra de origem grega, cujo radical, grama, significa texto escrito, inscrição, registro. O sufixo o ica, gramática, ou ike, tem um significado, técnica, arte, ciência. Muito bem. Então, a gramática significa a ciência dos registros de uma língua. A gramática é a ciência dos registros de uma língua. A gramática é a ciência dos registros de uma língua. Muito bem. Então, gramáticas, existem as gramáticas descritivas e as gramáticas normativas. Veja lá, gramática descritiva. Me dá o lápis. E gramática normativa. Dê-me o lápis. Atenção. Atenção, Felipe. Atenção, Franklin. Filho. Atenção, Franklin, filho. Me dá o lápis. Nós falamos me dá o lápis, mas está errado. Apenas você fala me dá o lápis na gramática descritiva. A forma correta, Felipe, é dê-me o lápis. Dê-me o lápis. Por quê? Porque o me não pode vir na frente do verbo. O me não pode vir na frente do verbo. Então, repetindo, Felipe e Franklin Filho. Gramática descritiva. Gramática descritiva é o que nós falamos, que não está necessariamente certo. Me dá o lápis. O correto é dê-me o lápis. Por quê? Porque o me tem que vir depois do verbo dar. Dê-me o lápis. Ok? Então, me dá o lápis é a gramática descritiva. A gramática que a gente fala, Franklin Filho, que é diferente de dê-me o lápis, que é a gramática normativa. O que a gente fala é descritivo, que é diferente da norma da gramática.
que é a gramática normativa. Deu para entender isso? Sim. Sim. Então, no Brasil, usa-se próclise no início da frase. O que é próclise? É o pronome na frente do verbo. No Brasil, usa-se a próclise no início da frase. Tá? Tudo bem. Me dá o lápis. Me é a próclise, é o pronome na frente do verbo, que é diferente. No início da frase deve-se usar a ênclise, ou seja, o verbo e depois o pronome. Dê-me o lápis. Atenção! No início de frase, pela gramática normativa, deve-se usar a ênclise, ou seja, o verbo e depois o pronome. É a ênclise. Ok. Vamos repetir. Não se usa a gramática descritiva, é apenas para falar. Não se usa corretamente. Você deve usar a ênclise, que é o verbo e o pronome. Não se deve usar o pronome e o verbo. Mas na gramática descritiva se diz me dá o lápis. Na gramática normativa você deve dizer dê-me o lápis. Ok? Podemos passar? Não. Olha o outro exemplo. Mostra como se fala. É difícil. Mostra como se fala. Mostra como se fala. A gramática descritiva mostra como se fala. E é diferente da gramática normativa, que define como se fala. A gramática normativa define como se fala. E a gramática descritiva mostra como se fala. Ok? Ok. A gramática descritiva descreve o uso. A gramática descritiva descreve o uso. E a gramática normativa prescreve o uso. A gramática descritiva descreve o uso. E a gramática normativa prescreve o uso. Uma descreve, descritiva, e uma normativa prescreve o uso. Até aqui tudo bem? Sim. Vamos repetir rapidamente. No Brasil, pela gramática descritiva, usa-se a próclise no início da frase. No Brasil, mostra-se a gramática descritiva como se fala. E no Brasil, a gramática descritiva descreve o uso. A gramática normativa, no início da frase, deve-se usar a ênclise. A gramática normativa define como se deve falar. E a gramática normativa prescreve o uso. Até aqui tudo bem? Tudo. Vamos dar um pause aqui Para escrever. para escrever. E tem uns bebês que estão atrasados na escrita. Enquanto a gente volta já já. Um pause. Vamos continuar com a nossa aula. Estamos falando sobre gramática descritiva e normativa. Nós falávamos que o exemplo de gramática descritiva é me dá o lápis. No Brasil, usa-se a próclise no início da frase, mostra-se como se fala na gramática descritiva, e a gramática descritiva, como o nome diz, descreve o uso. Na gramática normativa, eu tenho a norma. Você deve dizer dê-me o lápis. Então, no início da frase, deve-se usar a ênclise. Ou seja, o verbo e depois o pronome. A gramática normativa define como se deve falar e prescreve-se o uso. Não é isso? Ok.